Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei aqui demonstrando a determinação de derivadas direcionais e gradientes de funções de diversas variáveis. Então fiquem comigo até ao final deste vídeo. Antes de começarmos mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrever-se ao canal para promover o canal e ativem também o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Então, como podemos ver aqui, temos exercícios de duas variáveis independentes e exercícios também de três variáveis independentes aqui. Vamos começar com o exercício de duas variáveis independentes, depois vamos passar para um de duas variáveis independentes e estaremos para essa fase determinando derivadas direcionais. Então já temos aqui os exercícios e quanto às derivadas direcionais mesmo, suponhamos que tenhamos aqui uma função u, não é? Essa função é a função de x, y e z, onde todas essas são variáveis independentes, e depois tenhamos um certo vetor que vai nos indicar aqui uma certa direção, né? Vamos supor que tenhamos um vetor, vou colocar aqui v, o vetor é v aqui, que vai ser igual a vx e mais vy, j e mais vz e k, não é? E temos que achar aqui a derivada desta função na direção desse vetor aqui. Então o que nós temos que lembrar aqui é que derivada de uma certa função num certo ponto corresponde à inclinação da reta tangente correspondente àquele ponto da função. Então se formos a pegar exemplo de uma função de duas variáveis que o seu gráfico é uma superfície, se formos analisar um ponto, a derivada num certo ponto, nós vamos perceber que para diferentes direções as inclinações também vão ser diferentes. Então é daí que há uma necessidade às vezes de se determinar a derivada numa certa direção, porque para um mesmo ponto nós podemos ter inclinações diferentes seguindo direções diferentes. Então é daí que introduz-se o conceito da derivada direcional. E quanto à derivada direcional, ela é dada desta maneira. Por exemplo, queremos derivar o u em função de v, escreve-se derivada de u em função de v, não é? Assim, e isso vai ser igual aqui a derivada parcial de u em função de x vezes a cosseno de alfa mais derivada parcial de u em função de y vezes cosseno de beta e mais a derivada parcial de u em função de z vezes cosseno de gama. Então esses alfa, beta e gama são ângulos diretores, não é? Esse alfa, por exemplo, é um ângulo entre este vetor e o eixo x. Este beta é o ângulo entre este vetor e o eixo y, e este gama é o ângulo entre este vetor e o ângulo z. Então outra coisa que temos que lembrar aqui é que para determinarmos os cossenos desses ângulos diretores, pode não ser necessário, ou podem não nos dar aqui os ângulos, mas a partir do vetor que nos dão nós podemos determinar, por exemplo aqui, cosseno de alfa, que é o cosseno do ângulo que o vetor faz com o eixo x, vai ser igual à relação entre a sua componente em x sobre o módulo deste vetor, não é? E aqui cosseno de beta vai ser igual à sua componente em y sobre o módulo do mesmo vetor, e aqui o cosseno do ângulo alfa, não é? Vai ser igual à relação entre a componente em z sobre o seu módulo, não é? Então
Outra coisa que temos que perceber é que quando temos funções de duas variáveis, vamos supor, por exemplo, uma função z igual a f de xy, é uma função essa de duas variáveis, e depois temos aqui um vetor, vamos supor, aqui no domínio temos um vetor, então aqui é x e y, vamos supor que tenhamos um certo vetor aqui, né, com uma certa direção, esse vetor é v, e aqui teremos vx e aqui vy, ele vai formar aqui o ângulo beta com y e vai formar o ângulo alfa com o x, mas temos que ter em conta que cosseno de beta, por exemplo, cosseno de beta vai ser igual ao seno de alfa, porque esses são ângulos complementares, ou seja, a sua soma vai dar 90 graus, então cosseno de beta é igual a seno de alfa. Então podemos determinar a derivada direcional apenas com um ângulo só, e quando se trata de funções de duas variáveis, o ângulo que o vetor vai formar com o eixo x, por exemplo, ou o ângulo que o vetor vai formar com o eixo y. Então, recorrendo aqui a essa fórmula, teremos aqui, queremos determinar a derivada de z em v, né? Isso vai ser igual a derivada parcial de z em x e vezes cosseno de alfa mais a derivada parcial de z em y vezes cosseno de beta, mais cosseno de beta é igual a seno de alfa, então podemos pôr aqui seno de alfa e podemos usar aqui essa fórmula sem precisar de procurar conhecer também o outro ângulo que o vetor vai fazer, por exemplo, com o eixo y. Agora vamos passar mesmo para os nossos exercícios e vamos começar mesmo com o número 1, a linha A, a linha A, que a função é z x ao cubo mais 5x ao quadrado y, e temos que determinar essa derivada direcional no ponto 2, 1, mas a direção mesmo corresponde à reta y igual a x, não é? Então, aqui não temos vetor algum, mas temos a direção indicada pela reta. Então, essa reta aqui vai formar um certo ângulo, alfa, com o eixo x. Então, podemos usar aqui essa forma. E o ângulo, para o caso, essa é uma reta em que os valores de x são iguais aos valores de y, não é? O conjunto de pontos correspondentes a essa reta, o valor de x é igual ao valor de y. Então, vai formar 45 graus com a horizontal, para o caso. Então, aqui a derivada de z ao longo desse caminho não nos dá um certo nome aqui para o caminho, então podemos, ao longo dessa direção, podemos dizer aqui L, onde ele vai corresponder a essa direção, vai ser igual a derivada parcial de z em função de x vezes cosseno de alfa. O alfa vai ser 45 graus, porque forma 45 graus essa reta com a horizontal, mais derivada parcial de z em função de y vezes seno do mesmo ângulo, né? Então 45 graus. Então, continuando aqui, derivada de z nessa direção, podemos chamar de L, derivada parcial de z em x, vai ser aqui o 3x ao quadrado mais 10xy e vezes cosseno de 45 graus é mesmo que raiz de 2 sobre 2, e depois aqui mais derivada parcial em y, aqui vai dar 0, aqui vai dar 5x, então teremos aqui 5x ao quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. Então podemos substituir aqui. Então daqui podemos já, para substituir derivada parcial de z em função de L no ponto, podemos colocar aqui o ponto 2, 1 vai ser igual, posso substituir aqui o valor de x é 2, então 3 vezes
2 ao quadrado mais 10 vezes 2, o valor de y é 1, aqui vezes raiz, ou vou colocar em evidência a raiz de 2 sobre 2, então mais aqui, vou colocar aqui um parente, mais, então 5 vezes o valor de x é 2, então 5 vezes 2 ao quadrado, então fecho aqui vezes isso que coloquei em evidência. Então continuando aqui, derivada de z na direção L, não é? No ponto 2, 1 vai ser igual, aqui isto vai dar 12, isso vai dar 20, então fica 12 mais 20 vai dar 32 mais aqui 20, então fica 52 dividido por 2 dá 26 raiz de 2, então temos aqui 26 raiz de 2. Então já temos aqui a derivada nessa direção que nos dão, não é? Então aqui para esse exercício aqui temos a direção dada em forma de vetor, já temos a fórmula aqui, era só determinar o valor de cosseno de alfa, como tem duas variáveis, determinávamos o cosseno de alfa, que seria para o caso 4, que é a componente em x, sobre o módulo disto, que o módulo disto seria a raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, e isso aí ia dar 5, então isso daria 4 sobre 5. Aqui seno de alfa seria também, seria essa componente aqui em y sobre o módulo, e nos daria também 3 sobre 5, não é? Então teríamos aqui o valor, e aqui a linha C nos falam aqui de determinar a derivada na direção tangente a essa curva e neste ponto, não é? Então talvez seria bom que resolvêssemos essa linha C aqui, para depois passarmos para resolver aqui funções que tenham 3 variáveis independentes, e vou aliviar aqui um pouco de espaço. Então aqui vamos estar a resolver o 1, a linha C, né? 1, a linha C, e nos falam aqui na direção tangente a esta curva aqui. Suponhamos que temos aqui um sistema cartesiano ortogonal x, y, e temos uma curva, não é? E então nos falam de um certo ponto, não é? E querem que determinemos a derivada direcional dessa função neste ponto, na direção correspondente à tangente desta curva aqui, neste ponto. Então vamos por que esse ponto é este aqui. Então vamos ter uma tangente aqui, né? E essa tangente vai formar um ângulo com o eixo horizontal, podemos chamar de alfa. Então nós temos que determinar o que? Temos que determinar este ângulo aqui. E este ângulo como é que nós determinamos? Na verdade, se nós temos a derivada, não é? De uma certa função ou uma certa curva destas num certo ponto, a derivada que nós obtemos naquele ponto vai ser tangente de alfa, onde o alfa é o ângulo que essa reta tangente vai fazer com a horizontal. Então, para o caso, nós temos que determinar, não é? Temos que determinar a derivada desta reta aqui neste ponto, e teremos achado tangente do alfa. E tendo achado tangente do alfa, já podemos achar o alfa fazendo arquitangente do alfa. Então como é que vamos fazer isso? Temos aqui essa reta é dada implicitamente, não é? E tem um vídeo aqui que já fala de funções implícitas, é dada implicitamente, ou podemos dizer aqui 2x mais 5y ao quadrado é igual a 15, colocando aqui na forma derivável, ou em que temos facilidade de derivar isso. Então 2x mais 5y ao quadrado, o 15 passa a ficar menos 15, tudo isso igual a zero. Então a partir dessa forma aqui, nós sabemos que podemos derivar essa função aqui, ou derivarmos ou acharmos a derivada de y em função de x. Como é que nós fazemos isso? Derivada de y em função de x vai ser igual a menos
aqui a derivada parcial dessa função aqui em x sobre a derivada parcial dessa função aqui em y, não é? Então aqui y derivada em x vai ser menos, aqui derivada parcial dessa aqui em x vai dar 2, não é? Porque isso tudo vai dar 0. E a derivada parcial dessa aqui em y vai dar 10y, não é? Isso deu 0, isso deu 0. Então agora queremos a derivada parcial em x, né? Aliás, não é derivada parcial, mas é derivada de y em função de x, não é? Nesse ponto aqui que nos dão, esse ponto aqui, e neste ponto nós podemos ver aqui que o valor de y era este de 3, então podemos pôr aqui menos 2 sobre 10 vezes raiz de 3. Então já temos aqui a derivada nesse ponto. E aqui y derivada de x vai ser igual, podemos racionalizar isso, temos que multiplicar por raiz de 3, ficamos com menos, aqui 2 vai simplificar aqui, ficamos com, podemos colocar aqui para ser fácil perceber isso, aqui 3, não é? Porque racionalizou, então isso vai ser igual a menos raiz de 3, aqui ficamos com 5, simplificando aqui, isso fica 15, não é? Então uma vez já achamos aqui a derivada, não é, dessa função, ou derivada de y em função de x, nesse ponto, já achamos então tangente de alfa, que é o ângulo entre a tangente a esse ponto e a horizontal de alfa, e vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 15. Então temos que achar aqui o alfa, e o alfa vai ser igual a arquitangente de menos raiz de 3 sobre 15. E o alfa vai ser igual, temos que introduzir na calculadora, né? Então introduzindo isso na calculadora, temos aqui que o alfa vai ser igual a menos 6,587, né, graus. E já temos aqui o ângulo para introduzir nos nossos cálculos, né? Daí podemos dizer aqui que a derivada de z, que é essa nossa função, ao longo deste caminho, não é? O caminho que corresponde à tangente a essa curva, nesse ponto, podemos dizer aqui L vai ser igual a derivada parcial de z em função de x vezes cosseno de alfa, e mais derivada parcial de z em y vezes seno de alfa, né? Seno de alfa. E isso vai nos levar a termos aqui derivada parcial de z em x vai dar 2x vezes cosseno de alfa, então é cosseno de menos 6,587. E depois aqui derivada parcial de, e depois aqui vamos, não é, mais para dar continuidade aqui, e derivada parcial de z em função de y vai dar aqui menos 2y, então 2y vezes seno de alfa, e o alfa é menos 6,587, não é? E continuando aqui, a derivada de z na direção que nos é indicada vai ser igual, podemos substituir aqui 2 vezes o x corresponde ao ponto que nos é dado, então vai ser 2 aqui, então vezes aqui cosseno de menos 6,587, e depois aqui menos, não é? Aqui tinha que colocar aqui entre parênteses por conta desse mais aqui, então depois temos menos 2 vezes o y é 3, não é? Então 3 aqui vezes seno de menos 6,587,
Então aqui a derivada direcional vai ser igual, é só introduzirmos isso na calculadora. Então aqui o valor é 4,66 ou 66. Então já temos aqui o valor e já estivemos aqui a resolver ou determinar derivadas direcionais para funções de 2 variáveis e estaremos agora passando para funções de 3 variáveis. Eu vou precisar aqui de espaço, vou ter que aliviar aqui, não é? Então agora estaremos resolvendo aqui um desses exercícios aqui. Para não alongarmos mesmo, vamos resolver um só e vai ser basicamente compor essa fórmula aqui. Temos aqui os vetores que indicam a direção e o ponto em que temos que determinar a derivada direcional. Vamos trabalhar com a linha A, né? A linha A aqui, e vou determinar cosseno de alfa, não é? Cosseno de alfa vai ser igual essa componente aqui sobre o módulo, não é? Então terei aqui raiz de menos 1 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 e mais 1 sobre 2 ao quadrado e tudo isso elevado a menos 1 sobre 2 e cosseno de alfa vai nos dar, vou colocar isso na calculadora. Então aqui tinha que colocar mesmo ao quadrado e da calculadora isso vai dar menos 1 sobre 2, não é? E agora tenho que calcular cosseno de beta. Cosseno de beta vai ser esta componente aqui sobre isto, não é? Então é só colocar aqui o traço de fração, raiz de menos 1 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 aqui ao quadrado e depois a componente aqui é raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2 sobre 2 e isso vai ser igual, introduzir isso na calculadora. Então aqui o valor vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora continuando, vamos determinar cosseno de gama, que vai ser aqui esta componente que é 1 sobre 2 e raiz de menos 1 sobre 2 ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 e ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado, né? E isto vai ser igual a introduzir na calculadora. Então vai dar aqui 1 sobre 2 e depois aqui vamos determinar as derivadas parciais. Vamos começar com a derivada parcial da nossa função, podemos chamar de W, não vamos chamar de U porque aqui o vetor também já é U, então vai ser W em função de x vai ser igual, derivada disto em função de x vai ser E elevado a menos y cosseno de x, não é? Aqui derivada em função de x, temos que derivar o argumento primeiro fora, depois aqui vai ficar cosseno, e derivando o argumento vai dar 3, vai simplificar esse 3, ficamos com mais E elevado a menos 3y, depois cosseno de 3x, depois a derivada deste aqui vai dar 0. Podemos aproveitar logo aqui, substituir aqui pelos valores do ponto, não é? Porque não temos mais aqui muito espaço, isso vai ser igual a E elevado a y é 0, então fica 0, cosseno de x é π sobre 3, que é o mesmo que 60 graus, e depois mais aqui é elevado a 0 de novo, depois aqui cosseno de 3 vezes π sobre 3, que é este, então vai dar π, não é? Π, então isso aqui é 1, aqui é 1, então vai ser igual, cosseno de 60 é 1 sobre 2, depois cosseno de 180, isso 180 vai dar menos 1, então aqui menos 1, isso vai ser igual a menos 1 sobre 2. E agora estaremos determinando a derivada parcial
da função em y, isso vai ser igual a esta, não é? Então vamos derivar isso, vamos derivar esse argumento, vai ser menos 1, então fica menos aqui e elevado a menos y, continua aqui sendo de x, a derivada disto, vamos derivar esse argumento aqui, vai ser menos 3, com este vai ser menos e elevado a menos 3y, seno de 3x, aqui vai dar 0. Então isso vai ser igual, substituindo pelo ponto aqui, teremos menos e elevado a 0, seno de π sobre 3, né? Depois menos e elevado a 0, seno de π sobre 3 vezes 3 vai nos dar π, não é? Então isso vai ser igual aqui, isso vai ser menos 1 vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, não é? E seno de 180 é 0, então vamos ficar apenas com aqui menos raiz de 3 sobre 2. E continuando aqui vamos derivar em função de z, não é? Isso vai ser igual, aqui não temos z, é 0, aqui não temos z, 0, então aqui fica 2z, não é? E isso vai ser igual, substituindo aqui pelos valores vamos ter 2, porque vai ser 2 vezes 1. E vamos substituir aqui a nossa derivada, não é, de w na direção u, não é, que é o nosso vetor, perdão, aqui é u, que é o nosso vetor, vai ser igual a derivada parcial de w em x, derivada parcial de w em x deu menos 1 sobre 2 vezes cosseno de alfa, cosseno de alfa deu menos 1 sobre 2 também, mais agora a derivada parcial de w em y, substituindo aqui, não é? E isso nos deu menos raiz de 3 sobre 2, então vezes cosseno de beta raiz de 2 sobre 2, aliás, e depois aqui mais derivada parcial aqui em z, que dá 2, vezes aqui cosseno de gama é 1 sobre 2, isso vai ser igual, e isto vai dar 1 sobre 4, e isto vai dar mais raiz de 6 sobre 4, e isto aqui vai dar 1, né? Então mais 1, então aqui continuando a derivada em u ou na direção u vai ser igual a 1 mais raiz de 6, e 4 é o mesmo que 4, aliás 1 é o mesmo que 4 sobre 4, vamos por aqui mais 4, tudo isso sobre 4, então isso vai ser igual a 5 mais raiz de 6 sobre 4. Então já temos aqui a derivada na direção u para a linha A. E para não alongar mesmo o vídeo, vou terminar por aqui. Espero ter ajudado muito. Não esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e dizer que vou fazer outro vídeo a tratar de gradientes, não pude tratar de gradientes aqui por conta do tempo. E não esqueçam mesmo de subscrever também ao canal para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo, mas antes disso mesmo precisam subscrever. E até ao próximo vídeo.